Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. No Facebook, Instagram, do YouTube, TikTok. Mais um dia abençoado pelo Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. A família está bem? Como é que está a família de vocês? E o tempo aí, chovendo, né? Já tem uns dias que não chove. 2, 3 dias não chove. Então os pesqueiros depois para. É o fim da chuva, né, gente? Vamos. Eu quero agradecer vocês pelo incentivo, pelo apoio que vocês têm me dado. Vocês não sabem o tanto que a sua mensagem, só de eu olhar, ver a mensagem, não ter a resposta, e ver lá no fim da minha mensagem, uma bolinha que você viu, quer dizer que você participou, né? Eu fico muito satisfeito. Mas você quando manda um amém, você manda uma mensagem, um vídeo, é muito gratificante para mim. Como está falando para minha irmã, para minha esposa, poucas pessoas estão respondendo. E portanto que dá vontade, na agonia, ficar o dia inteiro aqui. Ontem eu fiquei das duas da manhã até as 6 da tarde. Não ter uma pessoa para conversar, não receber uma mensagem sozinho é muito triste. Mas ainda agradecer você, foi pouca gente. E aí quando você não escuta o toque do a chamada, fico triste, mas eu fico passando mensagem. Tem a caderneta, eu vou pegando o nome, não você de passando mensagem. Muitos saíram, outros não. Espero que vocês permaneçam, não vamos deixar apagar essa chama. Essa alegria que eu tenho de ter vocês. É como se eu estivesse conversando, né? Eu não me sinto só. Assim, eu não estou só, tá? Eu e Deus está comigo. Mas a presença de vocês também é importante. Vamos começar o vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela alegria pública. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para comigo. Obrigado, principalmente por ser Deus Santo. E não desistir nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que pecador, o Senhor perdoa. Sou Pai, sou pecador. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Também no capítulo 36 do livro do Êxodo. Seja para conforto, para edificação, para consolo. Seja a vontade do Senhor e não a nossa, Pai. O teu Espírito tem a falar e nós queremos ouvir. Amém. Irmão, continuando no livro do Êxodo, essa mensagem, eu passei no mês às madrugadas. Algumas vão da noite e outras pela madrugada. Na hora que eu levanto para a leitura termina. Aí eu comecei lá do livro de Gênesis, o versículo 4 da minha Bíblia, de promessa. Nós já estamos em Jeremias. E vamos seguindo pela vontade de Deus. Enquanto vou ver se eu pego a Bíblia. Esse vídeo do YouTube, nós estamos quase. Falta mais da metade para fechar, mas vou fechar ele. Se Deus assim permitir. E esse versículo vai ser mais rápido um pouquinho, né? Alguns é demorado. O mais demorado vai ser do Novo Testamento. E eu tenho pressa de chegar lá. Eu gosto de ver as mensagens do Evangelho, das Epístolas. Vamos lá? Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23, diz assim: Mas isto lhe ordenarei, dizendo: Dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai todo o caminho
que que eu vos mandar, para que vos vá bem. Isso é a promessa do Senhor, uma ordem do Senhor. Dá ouvido, a voz dele, dá ouvido que ele fala. Nós vamos encontrar essa passagem lá no livro de Êxodo, onde o Senhor fala que você ouvir, quiser e obedecer, eu lhe darei o melhor da terra. Você desfrutará do melhor da terra. Que aqui fala assim, que Deus dá uma ordem, ouve, dá ouvido ao que eu falo, dá ouvido a minha voz. A voz do Senhor é a Bíblia falando comigo, com você. É a nossa leitura bíblica. E se nós dermos ouvir, Deus será o nosso Deus. Nós apartarmos do mal, das coisas agradações. Não vou falar que ele vai deixar tudo, porque nós somos pecadores. Mas vamos deixando, orando, vigiando, deixando as coisas que desagradam o Senhor. Ele será o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus. E nós seremos o povo dele. Você quer bênção maior que essa? Você quer promessa mais gratificante do que essa? Não tem. Andai pelo caminho que Deus nos manda, a porta estreita, fugir da aparência mal, fugir daquilo que desagrada o Senhor. O nosso bem, o meu bem e o teu bem. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Essa é a mensagem de hoje desse livro. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 36. Fala assim: assim trabalhar Bezalel, Oliabe, todo homem, sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria inteligente, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Aqui, esse versículo primeiro é o término do capítulo 35, mostrando o zelo que os homens que Deus chamou Bezalel, a Oliabe, o zelo que eles tiveram para ensinar e para fazer a arca do Senhor. Fizeram com amor, com carinho, com dedicação. Ele e aqueles que eles ensinaram. E Deus agrada, irmão. Daí ele fazer as coisas com amor, com carinho bem feito. Deus não dá nada estragado para nós. E muitas vezes nós deixamos a igreja que nós congregamos sem zelar. Quando a gente vê bagunça instaurada, crianças com sapato pisando na cadeira, mesmo adultos, tirando as cadeiras da nave da igreja durante o dia para a criança jogar bola. Na minha igreja eu vi isso uma vez. Postou o vídeo. Isso não é zelo. Isso não é carinho. A gente vê quantos obreiros tem na igreja, a gente chega, o púlpito está empoeirado, ninguém se dispõe a limpar a igreja. Esses não tiveram zelo para trabalhar, foi anos, dias e dias, para fazer a arca, para fazer o tabernáculo. Nós fizemos com zelo. Nós temos a casa do Senhor preparada, é só chegar e limpar. Tem igrejas que pagam, tem pessoas salariadas para isso. E os membros, os obreiros da casa do Senhor. Nós vamos só para receber, é só que nós vamos fazer. Não é, não. No versículo 2 até o 18, Moisés entrega aos obreiros a oferta do povo. Aqui foi a oferta que Deus pediu, mandou que desse para fazer. Irmão, acho errado quando fala Deus pediu. Deus não pede, ele manda, é Senhor.
E a nossa obrigação como servo é obedecer. Mas vamos lá. Deus pediu. Porque Moisés chamara Bezalel criado e todo homem sai do coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria e fé a todo aquele a quem se o seu coração mover, que se achar e chegasse a obra para fazer. Estão vendo aqui? Todo aquele que se mover, que tiver coração preparado. Tinha pessoas que não estavam. É o que nós vemos hoje. A obra, o tempo está aí aberto, mas ninguém quer fazer nada. Então, o pastor viu a mensagem, nós estamos na campanha. Eu faltei 2 dias por causa da chuva. E domingo eu fiquei na dúvida. Eu perguntei que ele ficou calado. Nem para fazer coisa para ele mesmo. A campanha que é para você mesmo. Ele sabia, não sabia o dia. Que povo é esse, não? Nem para cultuar o Senhor. Não temos tempo. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra, do serviço, do santuário para fazer. E ainda eles traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábados e fazia toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor. Ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada. No santuário o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Olha, apesar de rebeldes, levantarem, mas olha a voluntariedade dele, o desejo de fazer um tabernáculo para adorar o Senhor. Hoje nós temos as portas abertas, mas ninguém quer ofertar. As ofertas, pagar um aluguel. Tem igreja que vive de aluguel. A minha é aluguel. A que congrega é aluguel. Os documentos é o imposto da igreja. Luz, internet, água, papel, copo descartável. Ninguém, não tem. Não, são poucos. Ofertas. São poucos. Ofertantes e ofertas. Uma vez eu vi um pastor, eu não gosto de falar isso, mas eu vi falar. Para a casa do Senhor, R$1,50. Para a distribuidora, 100, 200, mais. Eu não gosto de falar isso, mas é assim mesmo. É desse jeito que a gente vive. Mas aqui o povo, eles abriram o coração. As mulheres faziam em casa, teciam, sobejou, não sobrou. Hoje a igreja do Senhor, todas vivem de pauta. Eu não digo algumas igrejas grandes, mas tem igrejas grandes que elas arrancam a lã da ovelha. Não é voluntário. É como se fosse obrigado. É como se é uma exigência. Nós vemos isso. Talvez por causa dele, não se escandaliza, mas não olha. Não olha por uma pessoa. Versículo 18. Versículo 18. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Olha, você imagina, era cortina, não era cimento e bloco igual hoje.
era pano, era juntando pedaço a pedaço, mas foi feito com amor, com carinho, e Deus agradou. Deus agradou daqueles homens, daquele povo, que fez tudo com carinho, bem feito para o Senhor. Será que Deus agrada de nós hoje? Nem cultuar direito nós não cultuamos. Se der tempo, se eu puder, se o trabalho deixar, se a diversão deixar. Não temos ele, irmão. Acabou o amor. Jesus Cristo fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos virá. Você entende o que Jesus está falando? E por aumentar o pecado, o nosso amor se esfriará. Não é o pecado das pessoas, o nosso pecado. O nosso desejo de pecar, de não entregar o pecado. O desejo, de ao invés de ir cultuar o Senhor, tipo uma distribuidora, de assistir um jogo de futebol, assistir uma novela, ir para casa de um amigo, festejar, para aumentar esse desejo da carne. Muitos estão esfriando da casa do Senhor. A coberta de pelos e as tábuas. Aqui é mais materiais que traziam. Fez também para a tenda uma cortina, uma coberta de pelo de carneiro, tinta de vermelho por cima, uma coberta de pele de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era 10 côvados, a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 pulseiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim foi feito as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. Tudo bem organizado, tudo bem feito. Aí você lê isso aqui, vai meditando nessa palavra. É Velho Testamento, irmão. Olha os dedos desse povo. Vai meditando aqui nessa palavra. Vê como é que está a nossa igreja. Vê como é que está o nosso lar. Nem do nosso lar nós estamos dentro dele. Nós vemos aí donas de casa que não tem zelo de guardar as bênçãos que Deus deu, que ela conseguiu comprar para mobiliar a casa, os utensílios, nem na sua casa. No teu trabalho você não tem zelo com as ferramentas que te dá para trabalhar. É o que nós vemos, eu estou falando aqui de tabernáculo de igreja. Agora, para escândalo maior, nem com a nossa casa nós temos zelo, nem com a nossa roupa. Eu sou enjoado com minha roupa. Minha roupa eu gostava de lavar, guardar, de solteiro. Fui no cada do jeito, tudo organizadinho. No trabalho, minhas ferramentas, após eu acabar, eu lavava as que eu usava, guardava, eu não guardava nada na minha casa, ferramenta suja. Eu lavava, guardava. O lugar que eu trabalhava tinha um espaço ali de 1 hora e pouquinho, tal. Tem dia que dava até mais. Eu deixava tudo varrido, limpinho. O outro dia eu chegava a estar limpo. E era sujo o lugar que eu trabalhava. Era graxa, era óleo, era sujeira. Quem já trabalha em oficina mecânica sabe. Eu via meus colegas, a gente era 8 pessoas, a imundícia que era a ferramenta dele, a roupa. Minha roupa eu trocava, eu tinha troca de roupa no serviço, eu trocava, tinha dia que eu trocava 2 vezes, eu trocava quando chegava, deixava aquela roupa de molho, e à noite quando eu tornava a trocar. Ou depois do almoço, quando eu chegava, tornava a trocar. É zelo, irmão. Irmão, tudo isso eu estou falando, eu não era cristão, eu não conhecia a palavra, estou aprendendo agora. É zelo, irmão. E eu vi meus colegas, tinha colega que a roupa dele fedia,
Passava semana e semana sem lavar roupa. Aí levava para casa para a mulher lavar aquilo. A mim eu lavava o serviço mesmo. Não sou melhor que ninguém, mas eu gosto da minha organização. Agora você imagina hoje, eu dependo das pessoas para organizar meus treinos. Versículo 38, 35 até 38. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura de camisinha de linho fino torcido. De obra esmerada fez com querubim e fez de 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. Os seus cochetes fez de ouro e fundiu de 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura de carmesim e de linho fino tecido de obra bordada, com as suas 5 colunas, os seus cochetes e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as 5 bases eram de cobre. Às vezes eu estou lendo assim, irmão. A minha voz pode sair baixa. Eu tenho que passar muito para sair, porque eu não dou conta, eu tenho que curvar. Tem uma, quase uma cirurgia que eu fiz, a voz às vezes fica muito baixa. Essa é a mensagem. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por essas bênçãos, Pai, que o Senhor me deu, que são meus amigos, meus irmãos, meus companheiros do dia a dia, nas redes sociais, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, olhe, Pai, para a necessidade do povo, olhe para as lutas, para as dificuldades que nós temos passado. Nos ajuda para vencer as barreiras, a dificuldade nos ajuda, Pai, a entender, Pai, através dessa leitura, o zelo que nós temos que ter com aquilo que o Senhor nos deu, com a nossa vida particular, e o zelo que nós temos que ter com a tua casa, com a tua obra, Pai. Abençoe, Pai, teus filhos, tuas filhas, dá saúde, restaura lá, abre porta, Pai, dá força, Pai. Não deixa nós cairmos nas ciladas de palavras, Pai, de pessoas mentirosas que entram nas redes sociais, Pai, com certos vídeos, tentando enganar as pessoas, Pai. Mas que nós venhamos aprender da Sagrada Escritura, Pai. No que o teu Espírito fala conosco, Pai. Abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem que falta o homem e a mulher pregar na igreja. A vinda do Senhor. Ele diz que ele virá como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem ele mesmo. A última trombeta para tocar. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.